E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como tratar campos com estrutura complexa no Power BI. O que são esses campos com estrutura complexa, né? São esses campos aqui, por exemplo, de lista, que algumas vezes aparecem em alguns JSONs, campos que têm essa estrutura de record também, ou campos do tipo tabela. E aqui a ideia é passar um método para tratar qualquer um desses campos, tá? Então, tanto faz se ele for lista, record ou table. A gente vai tratar da mesma forma. Como fonte de dados aqui, eu estou usando um Asana de teste que eu criei. Então, é esse Asana aqui. Eu basicamente coloquei aqui três tarefas em três sessões, só para ilustrar e para importar o Asana lá no Power BI, a gente só copia aqui a URL e coloca no conector do Asana que ainda está em beta. Feito isso, ele vai trazer uma tabela de tasks, e é essa mesma que a gente tem interesse. Então, nesse Asana aqui, ele tem três colunas com campos complexos, que é a coluna de tags, a coluna dos custom fields e essa coluna aqui do final de project custom fields. Então, eu reordenei aqui só para essas três ficarem aqui no início, que é mais fácil de mostrar. Mas vamos lá. Então, como que a gente vai tratar isso daqui, né? A gente vai utilizar uma função do Power BI, que é a table.transform columns, e o resto a gente vai obter aqui através da interface. Então, o primeiro campo que eu quero expandir é esse campo aqui de tags. Ele é um campo de lista. Então, qual que vai ser o procedimento? Eu vou clicar aqui em qualquer um desses campos, lembrando que quando eu clico em um desses elementos, todas as etapas posteriores aqui elas vão sumir, tá? Então, se você já tiver feito etapas e está voltando para fazer, é interessante você duplicar essa consulta e fazer essas etapas intermediárias em uma outra e depois trazer para cá. Mas aqui no caso eu ainda não tenho nenhuma etapa, então eu vou fazer direto. Então eu vou clicar aqui, ele vai expandir para mim. E aqui, se eu fosse tratar somente esse dado, né, a primeira coisa que eu faria era converter isso para tabela. Então eu vou dar um OK. E feito isso, vocês vão ver que ele gerou uma fórmula aqui para mim. E essa fórmula eu vou copiar e vamos colar ela aqui. Feito isso, eu vou apagar essas duas etapas e agora eu vou criar uma função, uma etapa aqui, né, no caso. E aí, a gente vai utilizar justamente aquela função que eu comentei, o table.transformColumns. O primeiro argumento dela é a tabela, então é justamente o nome da etapa que já veio ali. E agora a gente coloca aqui vírgula, abre chaves, e aqui dentro a gente vai digitar o nome da coluna que a gente está tratando, nesse caso tags. Beleza? Depois das aspas a gente vai escrever it, e agora a gente vai copiar aquela fórmula que apareceu pra gente. E aqui a única coisa que a gente tem que fazer é onde está escrito tags, né, que no caso é o nome da coluna, a gente vai trocar aqui por um underline e beleza. Ele já, ele já converteu aqui isso para tabela. Então, se eu clicar aqui agora, já está da forma que eu preciso, né? Então, a próxima etapa que eu faria seria expandir aqui esse campo. Então, vamos expandir. E aqui de novo ele gerou aqui para mim a forma que eu preciso. Então, vou colar aqui de novo. Vamos apagar as duas etapas e vamos criar aqui mais uma função. Eu já vou copiar isso daqui. Então, table.transform
columns. Primeira coisa, o nome da coluna continua sendo tags, vírgula it, e a gente cola aqui aquela forma e troca o tags por underline. Beleza. Bom, feito isso, vou clicar aqui para ver, ó. Ele já está expandido aqui. E aí agora, se eu... Deixa eu mostrar, né? Se eu expandir aqui direto, esses dois campos, eles vão duplicar, né? Porque são dois campos para cada uma das tasks que eu tinha. Então, eu não quero fazer isso, eu não quero expandir direto. O que eu quero fazer é, antes de expandir, pivotar essa tabela aqui para que isso aqui fique com uma linha só, que seria o ID na coluna e o valor dele nos campos. Então, essa etapa eu faria aqui, que é com coluna dinâmica. E a coluna de valores ali é o name, e que eu vou colocar como não agregar. Beleza. Então agora eu tenho cada um dos campos em uma coluna e o valor desses campos nas linhas. Então vamos lá. Vou de novo copiar. Vamos colar aqui. Agora é só a gente apagar as etapas e vir aqui de novo e fazer a função. Então, o nome da coluna tags. Faltou chaves, vírgula it. E aí a gente cola aqui a função, lembrando de mudar o tags para underline. E aqui também tem o tags. Beleza. Então, agora se eu expandir, ó, ele está falando que eu tenho três, três tags aqui, né, no caso. Então, vou expandir. Beleza. Então aqui eu tenho OKR, CS e PBI. Vamos agora pro nosso próximo, que são os custom fields. Então, de novo, aqui é uma lista. Eu clico para expandir e faço o primeiro tratamento, que no caso é transformar para tabela. E aqui eu posso também fazer tudo de uma vez, desde que eu salve todas as etapas, tá? Então, dessa vez eu vou fazer um pouco mais direto. Então, a primeira etapa é essa daqui. Depois, a gente pode expandir. E aqui dessas colunas, eu vou ficar só com a name e a value. Então, na hora de expandir, eu expando só as duas. Beleza? E tá, pode ser assim. Então, vamos copiar também. Agora a gente pode apagar aqui para voltar na visualização. Vamos criar a função. E vou transform columns, vírgula, chaves. O nome da coluna agora é custom fields, vírgula it. E aí eu vou copiar aquela primeira função que apareceu. Lembrando de trocar aqui onde está custom fields por underline. Beleza? Então ele converteu ali já para table. Vamos fazer a próxima. Custom fields. Copiar a função. Colo aqui.
Troca aqui para underline. Beleza? E agora eu já posso mandar expandir aqui direto na interface. É, um detalhe aqui, né, é que nesse caso não estava escrito Custom Fields aqui como o nome da etapa anterior, porque eu fiz direto, tá? Mas foi só substituir da mesma forma pelo underline. Então agora eu posso expandir. Tá, e aqui teve de novo aquele problema, né? Esqueci de pivotar, porque ele duplicou aqui as linhas. Então, vamos lá, é só eu fazer aqui a função, transformar, coluna dinâmica, não agregar. Beleza, então a gente copia aqui a função, apaga e apaga, e vamos fazer ela por aqui. Transform columns, vírgula-chave, nome da coluna, custom fields, vírgula it, só colar e troca aqui custom fields por underline, e aqui ele aparece de novo, também troca por underline. Beleza? Agora a gente já pode expandir os campos e tá pronto. Então, é dessa forma que é feito o tratamento desses campos complexos. Então, tem esse, vamos colocar assim como um método, e aí vocês podem aplicar para qualquer momento, quando vocês tiverem esse tipo de estrutura complexa. Então, você usa a interface para tratar um único campo, né, como se fosse uma única célula do Excel, e aí depois você usa esse campo de fórmula para fazer com que ele replique para todas.